quero destacar que numa das inúmeras apresentações que Gustavo fez da obra do Flusser, além da biografia, que nós vamos tratar nessa reunião de hoje, tem um momento que eu achei muito, muito importante nesse fenomenologia brasileira, quando o Gustavo ele destaca no prefácio desse livro que o Flusser, muitas vezes ele afirmava que viver é assumir-se para alterar-se. Viver é presumir-se, em permanente questionar-se na direção da transformação. E aí ele cita o Flusser dizendo que a pergunta, aí o Flusser responde, né? A pergunta quem sou é nova toda vez que a formulo, e a decisão que partiu da sua resposta é sempre penosa e radical. Ao ser tomada, formularei a pergunta quem sou como se fosse pela primeira vez, para, quiçá, poder decidir-me. Eu achei muito boa essa referência, citação. Acho que essa é a melhor maneira assim, de iniciar o nosso encontro contigo, Gustavo. Quem foi, quem é Flusser? Quem é esse grande filósofo brasileiro e tcheco? Bom, é uma resposta longa, né? Eu e o Rainer Guld, né, o professor lá de Lugano, na Suíça, tentamos escrever a biografia dele, trazendo todos os elementos para dar um pouco dessa resposta, porque o Wilhelm Flusser é um sujeito múltiplo, né, de muitas características pessoais, muitas contraditórias entre si, uma obra riquíssima, também contraditória entre si, que envolve um número enorme de aspectos, né? Eu acho que um caminho possível para responder, o caminho que, além do caminho biográfico, né, é pensar no caminho literário, né, no caminho da minha área, né, que é a literatura, e ver como é que como ele criou uma fenda no mundo, quer dizer, como ele criou uma situação de tal modo que se possa dizer poética e que se possa dizer que influenciou poetas. Tem uma tese, impossível de confirmar, mas é uma convicção bastante forte, de que o mais bonito conto da literatura brasileira, A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa, é inteiramente inspirado na história de Wilhelm Flusser, né? Porque o Wilhelm, então, o pai, a história do pai do Wilhelm o persegue, né, em toda a sua vida. Quer dizer, ele sai de Praga, fugido da invasão nazista, né, e deixa pai, mãe e irmã lá e foge primeiro para a Inglaterra e depois para o Brasil. Tá? E é curioso que depois, ao chegar no Brasil, ao chegar no Rio de Janeiro, ele descobre que o pai tinha sido morto num campo de concentração, né, próximo da Tchecoslováquia, né? E depois, mais tarde, a mãe e a irmã morreram em Auschwitz. Também por gás, ou assassinados de qualquer forma, né? Então, isso persegue, né, por muito tempo, tá? Eu acho que faz a sua história. Junta que o primo dele, que se tornou um especialista judeu em Jesus Cristo, tinha o nome do pai, que era exatamente Gustavo. O meu nome que também me marca, né? Enquanto que o sogro dele, o pai de Edith, né, com quem ele foge para o Brasil, também se chamava Gustavo. Então, a história do pai
tá, o persegue e juntando com o significado de Villain, que é rio, de Villain é Guilherme, mas de Flusser, que é Fluss, rio, né, também o persegue e vai formar, já que Flusser e Guimarães Rosa tiveram muito contato, vai formar uma história que toma forma simbólica na história da Terceira Marcha do Rio, e, é claro, com outros sentidos dados pelo Guimarães Rosa. Mas acho que, de algum modo, é uma figura de difícil interpretação, com uma difícil interpretação do conto, né, que se tornou muito difícil escrever alguma coisa, escrever uma biografia sobre ele, tá, ali, por conta dessa multiplicidade de sentidos, multiplicidade de inserções, interferências e influências e consequências políticas da inserção dele na filosofia brasileira, na filosofia de língua alemã, na vivência europeia, no seu retorno para a Europa. Então, todos esses elementos o tornam um personagem também, um personagem riquíssimo. Quando voltei da primeira pesquisa mais forte que fiz sobre ele, quando fui a Barbados, onde estava a Edith, a filha de Ana era embaixadora do Brasil em Barbados, tá? Vim com tanta informação, com tantos dados, que vários amigos me perguntavam por que eu não escrevia o romance sobre a história dele. Achava, obviamente, a proximidade foi tanta com Edith, não conheci William, mas com Edith e com Diná, que eu achava completamente impossível. Mesmo depois de fazer a biografia foi difícil até para os filhos, a própria família eles aceitarem. Né? O que mais? Que vocês... Como foi o seu, assim, o que levou, enfim, a Flusser, o que o conduziu? Ele era um homem sem fronteiras e também oceânico, né? Eu acho que essa dimensão do tamanho da obra que o Flusser, como foi assim essa tua o primeiro encontro com o Flusser, com a obra, em que momento, com seus amigos, com quem que você se encontrou e se inspirou e que te levou a Flusser, em que momento da tua trajetória? Eu acho que foi um livro. Exatamente há 41 anos atrás, em 1979, entrei numa pequena livraria na Praça Sães Penha, aqui no Rio de Janeiro, e encontrei que tinha acabado de ser lançado Naturalmente, do Flusser, né, um conjunto de ensaios fenomenológicos, que estava numa estante de poesia, e eu achei tão curioso um livro que via que era de ensaios de filosofia, uma estante de poesia, que comprei o livro, comecei a ler e vi que era filosofia e poesia ao mesmo tempo, quer dizer, realizava um sonho que eu sempre tive, né? Então, a partir da leitura do Naturalmente, aí dos seus ensaios, né, eu comecei a procurar informações sobre ele, comecei a procurar outros textos, comecei a procurar os artigos de jornal, tá, no Estado de São Paulo, no Estadão, na Folha de São Paulo, e contato com os artistas com quem ele conviveu, tá, e vi que ele tinha uma razoável relevância nos anos 60, principalmente em São Paulo, tá, e se destacava na filosofia brasileira, e que estranhamente tinha caído um pouco, boa parte no esquecimento, tá, por diversas razões, algumas políticas, outras da própria dificuldade do seu próprio texto, tá, que me atraíram mais do que me repeliram. Né? Então, a partir daí, eu comecei a procurar saber, não só sobre a obra, sobre o que ele escrevia, mas, ao mesmo tempo, muito curioso sobre a história dele, tá, porque me interessava como personagem. E, ao mesmo tempo, vendo que não era assim um escritor perfeito,
Os manuscritos do Flusser tinham dezenas de problemas. O amigo dele é um filósofo também, dizia que o Flusser dominou completamente a língua portuguesa. Acho que não é verdade nem em relação à língua portuguesa, nem em relação à língua alemã. Ele é mais conhecido no mundo como filósofo alemão, o pensador alemão. Mas acho que Flusser escrevia, ele falava que escrevia tcheco em várias línguas. Então, acho que Flusser, que nunca escrevia em tcheco, na verdade, a gramática tcheca, a estrutura tcheca não sai do seu texto, quer em português, quer em alemão, e provoca um estranhamento. Por um lado, é muito interessante, por outro, gera uma série de outros enigmas, porque junta com uma escrita que tem um ar muito categórico, mesmo de profeta judeu, junto com uma forte proteção à dúvida de filósofo, também judeu, quer dizer, que duvida e coloca tudo em dúvida e gera um monte de provocações, ao mesmo tempo que afirma coisas absolutamente categóricas, como se fosse o rei da verdade ou um profeta. Eu acho que está mais para o profeta ali, né? A linguagem, o tom dele é profético, mas ao mesmo tempo é altamente irônico, extremamente irônico. Então é preciso desconfiar das suas profecias, das suas certezas categóricas também o tempo todo para acompanhar essa ironia muito mais afeita à ficção do que à filosofia, mas que ela desenvolve na sua própria filosofia. Claro que isso me atraía, me atraía muito, quer como professor de literatura, quer como alguém que também escreve, que escreve ensaios, escreve romances, e me atraía como se ele realizasse, ele conseguisse escrever um misto de ficção e filosofia, tanto que a quem dissesse que o que ele fazia era ficção filosófica, né? E me atraía sob maneira e por isso desenvolvi essa procura. Como falei até nessa última conversa em São Paulo, todo esse trabalho com o Wilhelm Flusser, né, meio que me esgotou. É verdade. Eu comentei isso. Meio que ficou, depois de um certo tempo, ficou pesado. Eu tentei até que a biografia que escrevi com o Heine fosse assim, o meu canto de cisne, não é o do Heine, mas o meu de trabalhar com ele, em parte por causa das contradições do lado que estava se virando a retomada de Flusser no Brasil. Eu fiquei extremamente triste quando uma editora de textos conservadores, né, de muitos autores de direita, como a Realizações, passou a deter os direitos de Wilhelm Flusser a partir do contrato legítimo com o filho, né, com Miguel Flusser. Está saindo da editora, vários livros saindo da editora com que ele estava, que o divulgou há muito tempo, que foi a Ana Blume, né? Então, essa reapropriação de Wilhelm Flusser pela direita me entristeceu bastante e me ajudou a reforçar o que também via um peso. Nunca vi Flusser como era visto nos anos 60 pelos principais filósofos de esquerda, era visto como um homem de direita. Os principais amigos deles eram de direita, Miguel Reale, Vicente Ferreira da Silva. Mas eu sempre vi pela obra e até pelo próprio comportamento, pelas aulas, pelos vídeos que vi do Flusser, falando em português, falando em alemão, eu vi como um tremendo anarquista, muito mais do que um homem de direita ou de esquerda. Um autor que queria romper qualquer consenso, romper qualquer clichê, principalmente qualquer clichê, qualquer discurso clichê, né? Então, acho que ele queria sempre provocar
e sempre quebrar, provocar dúvidas através dessa ironia. Mas isso facilitou, por várias situações, que ele fosse apropriado pela direita em pleno golpe militar, né, até pelas amizades que ele tinha, e agora acho que está devolvendo ao colo da direita, infelizmente. É o que me incomoda bastante, mas acho que isso ele, obviamente, não tem mais controle, nem a gente. Eu não sei se ele poderia ser enquadrado nesses lugares comuns da política, né? Porque ele era tão fértil e tão profundo e, ao mesmo tempo, tão assim, enigmático, você fala em irônico, ele muito faz um tipo de literatura de intervenção ou filosofia da ficção, né? E hoje, praticamente, os melhores, pelo menos os pensadores brasileiros, ninguém pode deixar passar ao largo a contribuição e o pensamento, a filosofia do Flusser, inclusive fazendo a crítica às direitas tradicionais e às esquerdas também tradicionais. E eu acho que esse é o perfil de um filósofo aguçado, né, Gustavo? E eu acho que quem conviveu com ele e lidou com a obra dele está aprendendo muito ainda, né, com as suas obras. Ok. Eu acho que de fato ele provoca, tá, essas reações e não se deixa fixar num determinado lugar. Quer dizer, acho que ele não se deixava como professor e parece que era um brilhante orador, né, um orador extremamente carismático, então, e não se deixa como filósofo. Mas isso também por outro lado, bastante incômodo, porque incômodo para a academia, incômodo para a universidade. Flusser é um filósofo que não gerou um sistema, ele não tem um sistema flusseriano. Ele tem um sistema de desconstrução de sistemas, não tem um sistema propriamente. Vai ser impossível, me parece, fazer uma cátedra Wilhelm Flusser, fazer a própria possibilidade de edição da obra completa é complicadíssima, que é porque ele produzia em quantidade absurda, uma quantidade absurda de textos, milhares de textos, mais de 40 livros, e como ele escrevia grande parte dos textos dele em 2 ou em 4 línguas, e ele mudava o texto de uma língua para outra, principalmente do alemão para o português. Ele começava sempre escrevendo alemão, depois o português, depois ele passava para o inglês e para o francês. A mudança maior que se percebe é do alemão para o português, o que se faz com que seria necessário, pelo menos, uma edição bilíngue, trilíngue da obra completa, o que torna inviável essa produção. Junta com uma disputa pelos direitos dele, né, que vem desde que ele era vivo, porque ele doava os direitos, ele dava os direitos para as pessoas. A preocupação do Flusser maior era ser lido, era publicar na Europa, publicar nos Estados Unidos, publicar no Brasil também, mas principalmente publicar no mundo inteiro. Então, ele dava com muita facilidade os direitos, e isso gerava uma multiplicação de produções, uma multiplicação de traduções, então muitos textos, e ele costumava com muita frequência, datilografava tudo com cópia carbono, né? Datilografava sempre em máquina manual, com cópia carbono, e dava as cópias. Ele dava amigos, dava pessoas que ele queria influenciar, dava pessoas que ele queria uma entrada numa editora, ele dava. Então, o arquivo Flusser que eu vi na origem, lá em Barbados, né, que era gigantesco, tinha muitos textos faltando, muitos textos que ele mesmo deu, tanto que alguns textos que existem, por exemplo, que ele escreveu em alemão, porque ele escrevia tudo direto para o alemão, foram traduzidos pela Edith do português para o alemão.
Tá? Uhum. Foram publicados na Alemanha, tá, em tradução, mas Flusser os escreveu originalmente em alemão. E Edith, a mulher, né, fez um trabalho fantástico, não tinha o estilo do Flusser, não tinha o estilo irônico dele, né? E a mudança do português para o alemão era uma mudança de contramão, tá? Porque ele sempre escreveu primeiro em alemão e depois em português. Então, traduzir do português para o alemão era uma contramão. O livro mais famoso dele, né, a da filosofia da fotografia, no Brasil, a filosofia da caixa preta, né, é extremamente curioso, porque ele tem mais de 30 traduzido para mais de 30 línguas, tá? Um livro traduzidíssimo, todas as traduções são do alemão. Uhum. Só que a versão definitiva é a versão brasileira. É a filosofia da caixa preta, publicada alguns anos depois. Então, você tem é, o, ele é traduzido para o mundo inteiro a partir da primeira versão, que é o alemão, quando há muitas mudanças na versão brasileira. Sim. Tá? E até são duas línguas muito importantes, mas ao mesmo tempo não são línguas nobres no terreno da filosofia, né? Ou no terreno da divulgação mundial. O alemão é português, tá? E ainda mais o português brasileiro, tá? Que, curiosamente, o português de Portugal é chamado de português continental. O brasileiro não é continental, né? É apenas uma ilha lá no sul. Então, ele faz esse movimento torna necessário todo um conjunto de pesquisadores capazes de resgatar essa obra, conjunto esse articulado, que, na verdade, tem muita gente trabalhando com fluxo, tem muita gente estudando fluxo, mas essa articulação nunca foi feita. Mas vamos aí abrir algumas perguntas ou algumas considerações aos convidados, ao nosso professor Gustavo Bernardo. Alguém quiser já... Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de conversar com o Bernardo, para escutar um pouquinho ele falar, Bernardo, do conceito de crise de cultura, de crise de civilização que ele tem, porque isso está relacionado com a forma de comunicação que ele está propondo e, ao mesmo tempo, esse conceito de crise de cultura tem a ver com a forma de que essa comunicação é feita e, ao mesmo tempo, ele vai falar de uma espécie de prostituição da razão, quer dizer, do chamado pequeno funcionário, que você imagina que seja aquela pessoa que, de certa forma, trabalha com a filosofia, vamos dizer assim, talvez a gente pudesse entendê-lo dessa maneira, não é? Mas, de certa forma, eu queria ouvir você falar um pouco dessa crise, sobretudo porque toda tentativa que eu escuto de pessoas que não só falam da dificuldade da crise de cultura, que é característico de todos os fenomenólogos, mas quando vem algum prognóstico, isso vai acontecer dessa forma, esse prognóstico quase sempre é um desastre completo, a coisa não se encaminha bem. E aqui eu tenho mais ou menos uma outra intuição, embora não seja algo que eu medite bem sobre o assunto, quer dizer, não apenas a noção de uma crise de cultura, tudo bem, a compreensão do que é essa crise para ele era uma coisa que eu queria ouvir, e o que você acha do prognóstico que ele, de certa forma, faz sobre o encaminhamento das formas de comunicação e de uma espécie de redução da razão, enfim, o que você pensa sobre essas coisas? Ok. Uma das coisas que o Wieland faz no seu pensamento, nos seus escritos, né, tentar uma espécie de dialética, que era também uma dialética irônica, né, do sim e não, e muito pelo contrário. Né? Então, ele fazia um jogo, quer dizer, em que ele afirmava, né, por exemplo, a questão da crise da cultura, quer dizer, havia um lado extremamente negativo dela, tá, que vinha desde que chamava de prostituição mesmo, de quem trabalha com a cultura, de prostituição da própria academia universitária,
a ênfase ele foi professor de várias universidades paulistas, e principalmente da USP, né, e nunca aceito pelo mainstream filosófico, né, em boa parte porque era um crítico feroz dos protocolos universitários, dos protocolos que eu chamo, ele não chamou, eu chamo de protocolos da desconfiança, né? Então, o Flusser não aceitava nenhum protocolo, ele não tinha bibliografia, não tinha nota de rodapé, não tinha essas coisas todas. Então, ele citava de memória, e citava de memória sempre torcendo um pouco o texto. Alguns diziam que ele citava errado, eu tenho convicção de que ele citava de sacanagem, citava torcendo um pouco o texto, e essa torcida já fazia parte da ironia dele. Então, acho que ele tinha, e ao mesmo tempo tinha um lado que ele via algo positivo em toda a crise, né? Quer que a crise gerava crítica, quer dizer, tem radical comum, né? A crise geraria crítica, mas também que a crise gerava novas oportunidades. Então, ele tinha um lado, ele não era nem pessimista, nem otimista, mas era, ao mesmo tempo, radicalmente pessimista quanto à cultura vigente, quanto à cultura que se via, e, ao mesmo tempo, radicalmente otimista. No livro que o Zé Paulo mostrou, né, A Fenomenologia do Brasileiro, ele vai ver ele vê o brasileiro como o homem do futuro, o que era extremamente ingênuo, extremamente furado, né? E ainda mais sabemos, a gente sabe do brasileiro que temos agora, do Brasil que temos agora. Ele não sabia, mas ele pensou isso também em plena ditadura, né? Então, ele tinha uma visão que era muito otimista e, ao mesmo tempo, uma crítica muito dura a diferentes aspectos, principalmente os aspectos discursivos. E parte das críticas dele era metafórica. Por exemplo, na Fenomenologia do Brasileiro, ele critica ferozmente a paisagem brasileira. Mas isso era obviamente uma metáfora. O Flusser não saía, ele viajava se viajou algumas vezes, foi do Rio, de São Paulo para Campos do Jordão e talvez para o Rio de Janeiro, no máximo. Mas ele via a paisagem brasileira toda como monótona, e isso, ele não estava falando da paisagem, ele não estava falando como geógrafo, ele estava falando do discurso brasileiro, né, também. Agora, eu acho que a questão a questão que você fala do prognóstico, quer dizer, o que eu vejo, acho que também inspirado nele, o que eu vejo é que é muito mais fácil você fazer a crítica, quer dizer, você fazer a desconstrução do que a construção. Quer dizer, toda tentativa de prognóstico, como o prognóstico de que, por exemplo, o comunismo era um horizonte inevitável, né, era a que chegaríamos, isso bastaria aos revolucionários apressar um pouco, né? Tem uma tendência a ser ridículo, porque a realidade vai sempre se mostrar uma outra coisa, alguma coisa que não pode ser prognosticada, que não pode ser prevista, que não pode ser... assim como você não pode saber, não sabe nem direito quem é, não se pode fazer prognóstico nem sobre si mesmo, né? O que eu vou ser, o que eu vou falar, que besteira que eu vou falar daqui a algum tempo, né? Então, você é outra coisa. Eu acho que a crise da cultura ela era vista, como praticamente todos os temas do Flusser, né, como algo gravíssimo, por um lado, e algo riquíssimo, por outro. Algo que permitiria perspectivas novas. Ele faz isso na parte da teoria da comunicação dele, na comunicologia, desenvolvendo, vendo como elementos, inclusive, que a própria tecnologia, que envolvia uma alienação do aparelho, do aparato, né, ela também envolvia a possibilidade de liberdade incrível. E via isso, como sabemos hoje, né, de maneira extremamente otimista. Ele anteviu as redes sociais antes delas acontecerem, né? Óbvio, né? Mas ele não poderia ver o que iam fazer das redes sociais, quer dizer, ele não poderia ver as fake news, ele não poderia ver
tá, como elas elegeram, tá, a figura que hoje nos preside, né? Então, como elas serviram por contrário da liberdade que ele queria, que ele apregoava. Tá? Então, acho que tudo isso é crise porque é crítico e é crise porque é dramático também. Então, é dramático vivenciar e refletir sobre isso. Né? Eu gostaria de ouvir um pouquinho Então, mais ele sobre a questão da história. O que o Flusser pensa sobre o problema da história? eu vou então pedir ao Gustavo nos falar um pouco, Gustavo, sobre O Homem Sem Chão, a biografia, né, que você fez do Flusser. Como está esse processo de lançamento da biografia? Quando que será retomado, então, a sua agenda de viagens para você vir aqui? Deixa eu te responder ao Zé Maurício um pouco, quer dizer, para Pois entrar não. na questão da biografia, acho que a história para o Wille, né, era também uma ficção. Então, tinha um dado que era também um discurso sobre a realidade, não a realidade. A história, o discurso sobre a história e não a história, e não o que de fato aconteceu. Então, eu acho que um dos autores que mais o influenciou, e ele fala muito pouco disso, e é comum grandes filósofos falarem muito pouco dos autores que realmente os influenciaram, para não se colocarem apenas com epígonos, né? Freud fez isso com Grodeck, outros fizeram isso com outros, e o Flusser acho que é com Hans Feihinger, né, da filosofia do como ser, que colocava que né, todo o discurso é ficcional, em algum modo, no livro publicado em 1906, né, em alemão, e que eu acho que tem uma influência fortíssima sobre o Flusser. Né? Então, a própria história, acho que funciona como uma espécie de ficção, e ele trabalha com um elemento que ele chama de pós-história, que eu acho que mais um termo irônico para brigar com as categorias da história, com as categorias da modernidade, e principalmente com as categorias da pós-modernidade. Quer dizer, eu acho que ele tinha noção de que falar em pós-história é impossível, que você só pode falar de alguma coisa depois que ela aconteceu, e não antes. Né? E assim como o pós-moderno, né? A própria ideia de moderno não faz sentido, porque você, uma época, um estilo, alguma coisa se considera moderna, é quando você denega o futuro inteiro. Né? Então, eu sou moderno, depois de mim, nada mais virá. Então, essa ideia da modernidade já é um conceito extremamente arrogante. A pós-moderna é um conceito, a pós-modernidade, né, o pós-moderno é um conceito delirante. Soma arrogância com delírio. Quer dizer, a ideia de que você teria uma pós-modernidade que cabe tudo, quer dizer, cabe uma série de problemas. Eu tenho muitas discussões com meus colegas, alguns que passam a vida fazendo trabalhos sobre o pós-moderno, né, em função disso. E eu acho que o pós-histórico de Flusser era uma ironia com essa ideia do pós-moderno, da própria tentativa de transformar a história numa ciência, assim como na minha área tentam transformar a literatura, a teoria da literatura numa ciência, quando uma rendição de joelhos ao discurso dominante, né? Porque o nosso discurso não é o da ciência, o discurso da filosofia não é o da ciência, tá? É um discurso de especulação, um discurso de assunção da ficção, um discurso de levantar dúvidas, de fazer perguntas autênticas, não perguntas retóricas. Então, acho que isso que ele procurava quebrar essa noção de história através do próprio conceito, tá? que ele brigou por ele, né, da pós-história. Quanto à biografia, O Homem Sem Chão, tá, que está aqui o livro, né? O Homem Sem Chão, que a gente, essa é a edição brasileira e a edição alemã, tá? A gente fez
livro em duas línguas ao mesmo tempo, né? A primeira parte, que vai da infância do Flusser e depois a vivência no Brasil, e a segunda parte do Rainer, que é mais a parte do Flusser na Europa e depois a repercussão da obra dele depois do falecimento dele em 91. Então, acho que escrevemos juntos. Quer dizer, depois o Rainer traduziu a minha parte, eu escrevi em português, ele é alemão. O Rainer traduziu a minha parte, o Rainer lê muito melhor português do que o alemão, tá? Então ele traduziu a minha parte para o alemão e a editora providenciou 2 tradutores para traduzir a parte dele para o português. A gente lançou no mesmo mês, né? Em novembro de, acho, 3 anos atrás. A gente lançou no mesmo mês esse livro e a ideia era construir. E o livro tem claramente 2 estilos. O Rainer é muito mais sistemático, muito mais detalhista do que eu, e, ao mesmo tempo, ele tinha em mãos o que eu não tinha, que eram as cartas do Flusser, um número imenso de cartas que ele trocava com amigos e inimigos também. A maioria dessas cartas são depois que ele saiu do Brasil. Tem algumas enquanto ele estava no Brasil, mas a maioria são depois que ele saiu do Brasil, então era material riquíssimo para o Rainer fazer essa segunda parte, trocando as cartas dele com vários filósofos, né? Vários pensadores, vários editores, vários amigos. Ali, grande parte das cartas está em alemão, boa parte está em português, mas há cartas também em inglês e francês. Enquanto que eu tive que lidar com informações de longas conversas por vários anos com a Dieter Flusser, com a Diná, com o Miguel Flusser. Eu só não conversei, nunca encontrei com o outro filho, né, o Vitor, que estava sempre na França, que é músico, musicista, né, que estava lá. Mas depois dessas longas conversas eu tinha material para reconstruir a vida do Flusser desde o nascimento. Quando decidimos fazer a biografia, encontrei um obstáculo inesperado, porque a família se fechou em Copas. Já não conseguia a resposta para nenhuma das minhas perguntas, em boa parte, acho que pela família saber que eles eram... que o Flusser era uma figura altamente polêmica, né? E adorava polêmicas. Ela provocaria talvez polêmicas na própria biografia, quer dizer, respingaria, talvez não fosse o medo deles, respingaria na família, né? Obviamente que as questões que a gente tivesse coletado, que soubesse que respingaria na família, a gente não ia escrever e não escreveu. Tá? Mas a gente também não fez uma biografia, digamos, chapa branca, né? Também não relevou, quer dizer, todos os movimentos que fizeram, que o Flusser fez, que ajudaram com que ele fosse apropriado pela direita. Quer dizer, ele fez uma longa viagem à divulgação da cultura brasileira a pago do governo militar. Isso, obviamente, tem consequências, né? Ele tem ele sempre faz uma crítica muito dura ao fascismo, sempre comparando ao nazismo que matou a família dele, mas ele releva tudo que ele não combate frontalmente o fascismo que se instaurava no Brasil. Não combate, até porque tinha relação com as pessoas que mais o aceitaram, né, nesse período. Então, tudo isso era problemático. Flusser também não era uma figura que às vezes me perguntam se eu já conhecia, e eu sempre falava, ainda bem que não. Eu não conhecia, ainda bem que não. Muito provavelmente não ia gostar dele, porque toda a história conta de uma pessoa. O que o salvava é a ironia, mas até você perceber a ironia, você viu uma arrogância enorme. E você viu uma pessoa que escarafunchava todo mundo, né? Todos os outros, quer dizer, os diálogos dele eram
poderiam destruir alguém que não tivesse preparado para enfrentá-lo, né? Poderiam destruir alguém que não estivesse habituado a um confronto direto. Teve um dos amigos dele, psicanalista, né? Um dos amigos da filha dele, né? Com que ele tinha reuniões sempre às quartas-feiras, no terraço do apartamento em que eles moravam, né? Ele, depois de uma dessas conversas, estava completamente arrasado. Ele era psicanalista já e estava assim, pensando em se suicidar. Quando o Flusser telefona para ele e diz: pô, aquela conversa ontem estava ótima, vamos continuar? Para o rapaz, o psicanalista, foi um desastre. Ele assim, se sentiu completamente arrasado ali, mas para o Flusser era ótimo, porque ele adorava instigar e ser instigado e não gostava daqueles que recuavam. Ele queria o enfrentamento, ele queria a discussão. E a mesma coisa se dava na sala de aula com o professor, né, com a frase preferida dele, né, que era qualquer pergunta de aluno, ele sempre dava essa frase, né: meu bem, você não entendeu nada. Era sempre a frase preferida, né, mas que ao mesmo tempo tinha um lado autoirônico, porque ele acabava dizendo que eu também não entendi nada, eu também estou pensando, eu também estou investigando, né? Só que, no primeiro momento, era muito violento esse tipo de frase, né? Para Mas, ao confrontar. mesmo tempo, o Flusser atraía muitos intelectuais, né? Ele tinha... Qual é o poder dele? Haroldo de Campos, Reale, enfim, Milton Vargas, né? O Vicente, o próprio Guimarães, enfim, ele tinha essa... E ele reunia, ele tinha uma certa intimidade com digamos, esses grandes poetas, escritores, filósofos brasileiros, né? Não, obviamente ele tinha um carisma enorme, ele tinha uma cultura gigantesca, uma memória absurda, ele tinha uma cultura autodidata, basicamente, porque ele deu aula muito tempo na universidade, nunca completou uma universidade, nunca fez universidade. Então ele atraía por essa discussão, por essa capacidade, mas não deixava boas memórias, e muitas deles não. Miguel Reale, Dora Ferreira da Silva, mulher de Vicente, quer dizer, todos tinham vários ressentimentos com ele, como ele agia, como ele divulgava a autobiografia filosófica do Flusser, né, o Bodenlos, né, que ele, na verdade, ele fala dos amigos, mas ele arrasa os amigos, ele arrasa Rosa, ele arrasa Milton Vargas, ele arrasa Miguel Reale, ele arrasa Vicente e a Rosa Dora. Ou seja, Flusser é esse meio homem, meio ele é um trickster, é um arlequim, ele é uma coisa assim de meio, eu não diria bipolar, talvez tripolar, quadripolar, quer dizer, uma figura seria melhor, que então, só observava e irritava. Só conhecer o filósofo e não a pessoa, quer dizer, como é que é isso? Como é que isso você tratou biograficamente o filósofo, a obra e a pessoa? Na tua tradução desse grande tradutor que foi Flusser, como que você lidou com a parte biográfica pessoal e o trabalho autoral dele? Para reconstruir, principalmente a infância do Flusser, que a gente só conhece o Flusser a partir dos anos de 1960. 58, 60 é que você conhece, mas até ali ele estava com 38 anos, 38, 40 anos. Então, eu falei dos 40 anos antes, né? Então, para construir isso, eu fui muito das conversas com os filhos e com a Edith. A Edith depois ficou doente, ficou com Alzheimer, mas tive longas conversas com eles e também uma construção do ambiente, né, da conjuntura, ler os livros do primo dele, que virou um rabino, estudioso de Cristo, né, o principal estudioso de Cristo entre os judeus, que tinha muitas as cartas também, buscando alguma coisa. As histórias que contavam, boa parte das histórias se contradiziam,
Quer dizer, vários amigos me diziam histórias, eu ia conferir com o Edith, não aconteceu nada disso, foi outra coisa. Então, boa parte, então ficava difícil estabelecer qual era a verdade. O Flusser adorava inventar histórias sobre si mesmo também. Por mais que a experiência nazista, a experiência da fuga do nazismo, o tenha traumatizado, e obviamente o traumatizou, ele inventava em cima disso. Dois amigos dele muito próximos, com quem eu conversei no início das minhas pesquisas sobre o Flusser, dois amigos paulistas, e contaram a história de que ele soube que o pai dele tinha morrido porque o oficial nazista convidou ele, a mãe e a irmã, para ir na estação de trem em Praga, onde eles iam se encontrar. E eu cheguei lá, eram as cinzas. Entregou uma caixinha com as cinzas do Flusser. Então, todo mundo ficava extremamente comovido com isso. Só que isso não aconteceu. Ele inventava isso. O pai morreu no campo de concentração, a mãe e a filha em outro. Eles não tiveram acesso às cinzas. Então, isso aconteceu depois. Ele soube que o pai tinha morrido aqui no Rio de Janeiro. Então, essa história ele inventou, quer para comover, quer para se auto-ironizar, quer para ironizar a própria preocupação da pessoa. Então, você está me perguntando isso porque quer saber, ou está me perguntando isso porque tem algum prazer mórbido em saber isso? Então, acho que ele tinha uma coisa de ao mesmo tempo, de muita entrega para os outros e de nenhuma entrega, de muita desconfiança do ser humano e de muita crença na possibilidade do ser humano. Quer dizer, ele era um filósofo bipolar, no mínimo, jogava com esses elementos todos. Então, boa parte do que eu fiz nessa primeira parte da biografia foi ficção. Foi recriar o que me passava, então recriar como é que ele se comportava na adolescência. Quer dizer, como é que ele, a partir da conversa, de como ele se buscou, como é que foi o começo de namoro dele com a Edith. Depois Edith Flusser, né? Como é que foi o começo de namoro, como é que foi a vida dele na Inglaterra, como é que ele chega aqui, como é que ele viu o Rio, qual era a relação dele, quer dizer, como é que ele aguentou viver na dependência do sogro por tantos anos, trabalhando para o sogro. Quer dizer, como é que isso, uma pessoa que obviamente era muito orgulhosa, fica claro que a relação dele com o sogro era muito tensa ali, que o sogro teria comprado o primeiro apartamento, ele vivia trabalhando para o sogro, quer dizer, ele ficou 20 anos praticamente trabalhando para o sogro, até se desvencilhar dessa relação. Então, isso tentando reconstruir isso, tentando preencher lacunas com frases, né? Com articulação, para tentar, com os elementos que você tem, colocar uma história mais, ao mesmo tempo, mais verossímil e mais próxima da verdade. Né? Você concorda, Língua e Realidade, obra-prima de Flusser, você que apresentou a obra, e também a gente já está encerrando o nosso encontro, mas assim, como foi o retorno do Flusser depois que ele produziu muito mais depois na volta para a Europa? Ele é um filósofo brasileiro, praguense, enfim, que de alguma forma fez essa ponte do Brasil na Europa dentro desse contexto. Como que você pensaria a língua e a realidade e esse tema da tradução, não somente da língua, mas também dos alfabetos da linguagem alfabética para essa nova linguagem computacional que ele foi o grande visionário? Eu não sou da área da comunicação, né? Embora a literatura seja de algum modo. Então, o Flusser se destaca muito mais nos estudos hoje sobre o Flusser, tem muito mais um viés do estudo da comunicação. Eu não acho a melhor parte da obra dele. Acho que na verdade, acho que todo o investimento na comunicação é um investimento, por um lado, extremamente inteligente, por um lado, muito rico, mas é também um investimento, um elemento de oportunismo. Assim, que esse oportunismo não é um juízo de valor.
não é um juízo moral. Quer dizer, de repente, por aqui eu vou conseguir espaço para me expressar, ou por aqui eu vou ficar famoso. E era a comunicologia, a onda que ele pegou, a onda que ele surfou ao chegar na Europa. Mas acho que realmente as duas grandes obras dele, as duas obras-primas dele, para mim, são Naturalmente, o primeiro livro que eu li, e A Língua e a Realidade. Quer dizer, o Fluxo Linguista, o Fluxo Poeta e Linguista, para mim, é dezenas de vezes melhor do que o Fluxo Comunicólogo. Né? Acho que há momentos brilhantes, tá, na filosofia da caixa preta, na comunicologia, nos livros relacionados à comunicação, entre momentos extremamente confusos, que acho que são apenas confusos. Tá? Acho que as obras mais redondas são da fase brasileira. Tá? Eu acho que mas é um juízo meu, né? Não é um juízo, não é exatamente melhor essa parte, é melhor para mim. Eu acho que ele era o melhor também porque são os meus interesses. Tá? Mas acho que é a parte mais rica, mais consistente. Tá? E Língua e Realidade é o primeiro livro que ele publica, né? Ele teria escrito antes a História do Diabo, mas publica depois, né? Língua e Realidade é o livro mais instigante para quem trabalha com comunicação, com linguística, com língua portuguesa, né? Que ele escreve, como todos os livros, primeiro em alemão, depois em português, publica, se não me engano, apenas em português. Não sei se existe versão de Língua e Realidade em outra língua. Agora eu não tenho certeza se existe. Acho que não. Bom, então, nós estamos no nosso tempo já combinado, já para a gente terminar o nosso encontro com Gustavo Bernardo, mas eu gostaria de só destacar que esse nosso ato assim, simbólico, comemorativo do centenário de Flusser é para abrir e convidar vocês a também, né, a conhecerem, participarem do programa dos filósofos inovadores. E na nossa continuidade, vamos poder realizar no dia 10 de junho um mini curso com Rodrigo Duarte, que é um dos grandes amigos e grandes conhecedores, né? Vai ser no dia 10 de junho um curso que nós estamos oferecendo aí na sequência e também agradecer imensamente a participação de todos, né?